Oi pessoal, tudo bem? Aqui a gente está indo para a quarta aula do nosso tutorial sobre o SketchUp e eu vou falar hoje sobre transformações que a gente pode fazer nos elementos que a gente desenhar, tá? Esses elementos que estão aqui na tela são os elementos que a gente desenhou na aula 3. Eu acabei de ensinar vocês, inclusive, a apagar esses elementos, mas eu vou usar eles agora porque eu vou ensinar vocês a fazer alterações nos elementos, sejam elas rodar um elemento, mover ele, alterar a escala, fazer ele ficar maior ou menor, tá? E tudo isso a gente vai fazer usando esses comandos aqui, ó, que estão entre esse risquinho e esse, tá? Eles são os comandos de transformação do SketchUp, são os comandos que fazem modificações. São eles mover, rodar, mudar a escala, fazer paralelas, bordas paralelas, fazer um follow me, que é um seguir, e empurrar e puxar, tá? Provavelmente o empurrar e puxar vai ser o mais popular, mas a gente já chega nele. Por quê? Porque ele é aquele que transforma um objeto bidimensional em tridimensional, tá? Bom, vamos começar com o mais básico, que é mover. Gente, o mais intuitivo seria a gente vir aqui, clicar, se aproximar do objeto e mover. Só que não é bem assim, porque no SketchUp a gente tem que selecionar o objeto inteiro e ele é composto tanto do recheio quanto das bordas. Perceba que são elementos separados, né? Então, quando eu quero mover um elemento inteiro, eu venho nele, antes de clicar no comando mover, eu dou 2 cliques ou mais para fazer a seleção completa, ou eu venho com a janela e seleciono ele, tá? Funciona do mesmo jeito. Venho no comando mover, cliquei uma vez, venho nele ou fora dele, escolho um ponto de base, clico no ponto de base e desloco meu objeto, tá? Não precisa ser paralelo ao eixo, pode ser do jeito que você quiser, pode ser inclusive para cima, ó, para o céu, tá vendo? Muito bem. Gente, esse ponto, movi, tá? Esse ponto que a gente pega, o tal do ponto de base, o que é isso, gente? Ó, vamos fazer aqui de novo. Selecionei tudo, venho no comando mover, dou um clique, venho na tela e agora eu tenho que pegar esse tal desse ponto de base. O que é isso? É um ponto aleatório? Não. Por quê? Quando você clica nele, você determina, você diz para o computador a partir de qual ponto ele vai começar a contar, ele vai começar a medir, aqui nessa caixinha de medida, aqui na lateral, a distância do movimento de mover que você está realizando, tá? Então, vamos dizer assim, ó, cliquei aqui, num ponto que pertence ao próprio objeto, tá? Vou mover ele para cá, ele está me indicando quantos metros eu estou movendo, tá? Então, é muito importante saber de onde você vai sair, tá? É muito importante marcar um ponto de base conhecido, tá? Para você poder também digitar essa distância. Porque lembra que o SketchUp sempre permite que a gente digite? Então, assim, eu vou fazer novamente para vocês verem tudo desde o começo. Olha só, eu estava aqui, vim no meu cursor setinha. Para que eu vim na setinha? Para ser capaz de selecionar tudo, seja com a janela, seja com os 2, 3 cliquinhos aqui dentro, tá? Contanto que fique tudo azul, inclusive as bordas. Ficou tudo azul? Eu venho aqui no comando mover, dou um clique. Venho na tela, pego o tal do ponto base, que eu vou escolher um ponto, dessa vez eu escolhi um ponto fora. Pode ser inclusive um ponto nos outros elementos, tá? Mas saiba que a partir desse ponto, o software começa a medir a distância, certo? Portanto, você tem que conhecer o ponto base. E eu quero mover 6 metros a partir deste ponto, tá? Perceba, não é a partir do objeto azul, é a partir do ponto de base, certo? Então tá, 6 metros, o que eu faço? Eu estou com o meu mouse solto, tá, pessoal? Eu não estou mantendo o meu dedo clicado, isso é muito importante, tá? Voltamos com aquela história de que a gente tem mania de manter o botão do mouse clicado. No SketchUp não é assim, tá? Se você mantém clicado, você obtém resultados diferentes. Então, o que eu estou ensinando vocês é, seleciona um objeto, vai lá no mover, clica uma vez no mover, vem na tela, clica no ponto de base, que no meu caso foi esse aqui, tá? E agora eu vou deslocar, tá? Eu não estou segurando o botão do mouse, então. Quando eu desloco, eu escolho a direção para a qual eu quero deslocar o meu objeto, tá? Quando eu mexo com o mouse, eu decido a direção. Ah, eu quero subir um pouco aqui na diagonal. 15 metros ou 6 metros, como eu tinha dito antes. Sei lá, 8. Dou o 8, digitando ele no teclado e dou um Enter,
tá? Eu não fiz isso com o mouse. Veja, eu fiz essa operação de definir a distância do deslocamento digitando o valor com o mouse e dando Enter, certo? Certo. Vamos fazer novamente? Olha só, vou pegar esse objeto aqui. Eu venho aqui com a janela e peguei esse objeto. Venho no comando mover, cliquei no mover. Vou pegar um ponto nele mesmo, no meio dele, tá? Cliquei no meio. Vou deslocar 20 metros. Digito, solto o mouse, digito 20 e dou um Enter. Enter. Pronto. Já desloquei os 20 metros que eu queria. Gente, dá para mover mais de um elemento, certo? Basta você selecionar esse elemento. Todos os que você quiser. E se você sabe, se você assistiu o último vídeo, você já sabe que apertando o botão Shift, você consegue adicionar elementos à sua seleção ou excluir aqueles que você não quer deslocar, tá? Decidiu quais elementos você vai deslocar, vem no mover, escolhe um ponto de base e ó, desloca, tá? Do jeito que você quiser. Indica para o computador qual é a direção que você quer, digita a distância com o teclado, se você quiser digitar, 25 metros e dá Enter, tá? Não é com o mouse que a gente faz, certo? É um pouco diferente o procedimento, é verdade, né? Talvez o natural fosse simplesmente ir no comando, mover, se aproximar de um objeto e tentar movê-lo. Funciona? Às vezes funciona, quando ele consegue selecionar tudo. Só que às vezes o elemento, gente, é um elemento tridimensional, como esse aqui que a gente já desenhou por acidente até. E aí, meu povo, ele não consegue mexer no elemento inteiro, ele vai deformar o elemento, tá? Por isso que é importante você saber o que você está movendo. Se você quer mover um elemento inteiro, trate de selecionar ele inteiro antes, tá? De começar o comando mover. Tudo bem? Então tá bom. Gente, agora que vocês aprenderam a mover, vamos falar do comando rodar, tá? Para isso eu vou desenhar um retângulo compridinho, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar, certo? Então tá bom, desenhei meu retângulo, agora eu vou estrear um novo comando, que é o comando rotação. Qual que é? É esse aqui embaixo da estrelinha do comando mover. Cliquei uma vez, me aproximo do objeto, só que se eu não selecionar o objeto inteiro, olha só o que acontece, gente. Ele deforma, tá? Então como é que funciona? Funciona igual ao comando mover. Você trata de selecionar primeiro o elemento inteiro, certo? Selecionou tudo, dando 2 cliques, ou selecionou tudo fazendo a janela, você vai selecionar, vir até o comando e escolher novamente um ponto de referência, que pode ser dentro do objeto ou fora, tá? Eu acabei de clicar fora, aí ele te pede uma coisa diferente do mover. Por quê? Porque ele traz esse transferidor aqui para a tela, meu povo. E aí, ó, o que ele está querendo que você faça? Ele quer que você encontre, indique para ele qual é o ângulo que vai ser gerado, certo? E para isso você tem que estabelecer o eixo X, que é justamente esse pontilhado vermelho que ele está te indicando. Ele pode ser do jeito que você quiser, mas eu recomendo que você mantenha o eixo X paralelo ao eixo X, né? Olha aqui o eixo X, gente. Então, determinei que o eixo X vai estar aqui, ó, paralelo. Ó, eu começo a rodar. Veja, estou rodando o objeto inteiro, tá? E observa uma coisa, olha, eu só dei um clique para estabelecer o eixo X e comecei a mexer. Eu não estou mantendo o meu mouse com o botão pressionado, tá? Veja, aqui embaixo aparece o ângulo que o objeto está rodando, tá? Então, se aparece aqui, vocês já sabem que dá para digitar, né? Então, vamos digitar? Eu quero 15 graus, eu digito 15 com o teclado, não estou mexendo no mouse agora, digitei o 15 e dou um Enter. Pronto, ele já rodou 15. Ah, mas foi muito pouco, não quero assim. Como ele ainda está selecionado, ele está inteiro azul, o que eu posso fazer? Eu posso, de novo, rodar ele. E dessa vez eu vou pegar um ponto nele mesmo, tá? Só para vocês verem. Ó, peguei um ponto nele mesmo, determinei meu eixo X e vou girar mais 30. 30. Enter. Pronto, rodou. Tá? Isso a gente consegue fazer em todo tipo de elemento, tá? A rotação é um comando universal, assim como o mover. Funciona para qualquer elemento, ó. Contanto que você estabeleça o eixo X, né? Você consegue rotacionar, tá? Gente, só última coisa para mostrar para vocês. Opa! Existe uma pequena diferença quando você escolhe o ponto de base perto ou longe, tá?
do seu elemento. Olha só, vou fazer um aqui e fazer um para cá. Eu venho aqui no objeto, selecionei meu objeto, vou no rotacionar. Quando eu escolho o ponto de base no próprio elemento, ele funciona como se fosse um braço, sabe? Como se fosse um cotovelo. Você escolhe o ponto de base, faz o seu eixo X e ó, tá girando, tá? Veja, ele gira sem se deslocar na tela, ele está girando no próprio eixo, né? Ele praticamente não se desloca, quando eu digo não deslocar, é sair desse lugar onde ele está e vir parar do outro lado da tela, por exemplo, né? Por quê? Porque ele está girando no próprio eixo. Qual que é a diferença quando a gente seleciona um objeto e coloca o eixo de rotação longe? Ó, vou colocar bem longe. Olha só, estabeleci meu eixo X. Ó, gente, pensa no cotovelo, tá? Fica com um braço maior, né? Então, o deslocamento é diferente, tá? É diferente como é diferente de girar sobre o próprio eixo, tá? É a mesma coisa. Quando você estabelece que a sua rotação vai ser feita a partir de um eixo próprio, ó, ele simplesmente roda, certo? Deu para entender? Então, tá bom. Gente, no próximo vídeo a gente vai falar dos outros comandos e vamos finalmente falar do comando empurrar e puxar. Obrigado. Tchau, tchau.